Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos começar falando sobre quem Deus é. Hoje é uma aula que para mim é especial, porque eu gosto de falar sobre esse assunto e quero que vocês prestem muita atenção no que nós vamos falar nessa aula, porque é muito, muito importante. Por que falar sobre quem Deus é? Por que estudar sobre isso? Bom, primeiro porque Ele é o Deus Criador. E é sobre isso que nós vamos estudar. Só que, obviamente, nós vamos trazer o Deus que a palavra nos diz a respeito dele. Mas tem um livro que eu gostaria de indicar, que é esse livro aqui, O Conhecimento do Santo. E ele foi escrito pelo Tozer. E esse livro, ele mexeu muito comigo porque ele fala sobre o Deus que nós criamos, que não é o Deus criador, ou o Deus que as escrituras nos falam a respeito dele. E eu gostaria de trazer um trecho dele para vocês. Então, ele vai questionar aqui qual é a imagem que nós temos de Deus, qual é a nossa visão a respeito dele. Diz assim: temos a tendência, por uma lei secreta da alma, de ir em direção à nossa imagem mental de Deus. Isto se aplica não somente ao cristão como indivíduo, mas também à reunião de cristãos que compõem a igreja. O fato mais revelador sobre a igreja é sempre sua ideia de Deus, assim como a sua mensagem mais significativa é aquilo que ela diz ou deixa de dizer sobre ele, pois seu silêncio é com frequência mais eloquente do que seu discurso. É impossível evitar a autorrevelação que acompanha o testemunho a respeito de Deus. Se fosse possível extrair de alguém uma resposta completa à pergunta: o que lhe vem à mente ao pensar em Deus? Seria capaz de afirmar com precisão seu futuro espiritual. Se fôssemos capazes de saber com exatidão de que nossos líderes religiosos mais influentes pensam sobre Deus hoje, poderíamos prever com razoável precisão onde estará a igreja amanhã. O conceito de Deus. Esse é o problema. Qual é o nosso conceito de Deus? Será que o nosso conceito de Deus é o que as escrituras nos dizem? Ou aquilo que nós ouvimos falar a respeito dele? Ou até mesmo o Deus que nós criamos? Sim, porque nós podemos acreditar num Deus que nós mesmos criamos, que não é o Deus criador, justo e santo. E é nesses 3 atributos que nós vamos estudar hoje. É muito importante nós estudarmos a respeito de Deus e nos aproximarmos o mais possível do conceito de quem Ele realmente é, baseado nas Escrituras, baseado num relacionamento com Ele, porque aquilo que nós criamos, o Deus que nós criamos, é ofensivo a Deus. É como um ídolo que nós criamos e nós chamamos de Deus. E é por isso que nós vamos começar a escola de capacitação falando sobre esse assunto. Quero que vocês abram em Atos 17 e nós vamos ler no versículo 22 ao 24, onde Paulo fala para o povo de Tessalônica. E eles são um povo totalmente... Não é. Nós vamos ler no capítulo 17, a partir do versículo 16.
onde Paulo está pregando para Atenas. Tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o povo de Atenas era um povo assim, muito religioso, cheio de ídolos, de deuses, e Paulo estava circulando pela cidade e viu onde tinha um lugar, era preparado, foi feito para um Deus desconhecido. E Paulo usa isso para pregar para esse povo o evangelho. E ele começa falando a respeito desse Deus que para eles era desconhecido, ou seja, eles não tinham nenhum conhecimento a respeito do Deus Criador, dos feitos dele, não sabiam quem realmente ele era, né? Eram totalmente ignorantes a respeito desse Deus. Então, enquanto Paulo, né, os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E vamos pular lá pro versículo 22. Então Paulo vem, levanta-se no meio do Areópago e diz: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No versículo 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. E aí ele continua falando sobre esse Deus, e ele diz no versículo 27, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tá aqui. Olha só o que Paulo está falando. Paulo, ele começa a falar sobre o quê? Sobre o Deus Criador. Ele pega o aspecto que nós encontramos em Gênesis, já na primeira frase que Moisés escreveu, como o Deus que criou todas as coisas. Ou seja, lá em Gênesis, né? Como está escrito, Deus criou os céus e a terra. É muito importante nós prestarmos atenção no que a palavra diz e não no que ela não diz. Porque aquilo que o Senhor disse na palavra é isso que ele quer nos revelar. E ele já começa em Gênesis falando que ele é o Deus Criador. Então nós precisamos prestar muita atenção nesse atributo que ele nos revela a respeito dele. Porque quando nós compreendemos que Deus é um Deus Criador, isso significa que nós temos que prestar contas a ele. E aí nós já entramos numa questão bem delicada. O conceito a respeito de Deus vai nos ferir quando nós compreendemos a respeito dele. E tem que nos ferir, tem que causar algo em nós. Porque é essas experiências que nos marcam que realmente vai fazer com que nós conheçamos ele. Como Jó. Jó, ele foi ferido por Deus. Tanto que ele diz, né? Eu fui ferido por Deus, mas ele me sarou. A mesma coisa, ele no mesmo, né? Ele também disse que
Antes ele ouvia falar a respeito de Deus, ele conhecia de ouvir falar a respeito de Deus, mas naquele momento ele passou a andar com Deus, a conhecer por andar com Ele. E isso significa que ele passou a ter intimidade com Deus, passou a ter um relacionamento com Deus, mas ele precisou ser ferido por esse Deus e conhecê-lo verdadeiramente. E ele já era considerado um homem justo, comparado, claro, com as pessoas que viviam naquela época, né? E Paulo, então, ele começa pregando o evangelho falando a respeito de Deus, para que essas pessoas, elas conhecessem Deus, conhecessem que Ele é o Deus Criador ao qual nós deveríamos estar prestando contas a Ele e que Ele é o único digno de toda a adoração. E basicamente ele fala, né, que é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, ele é aquele que tem poder total sobre a vida, com controle, é a soberania dele. Ele está aqui revelando a grandeza desse Deus que é acima de todos os outros deuses que esses povos adoravam. E em Apocalipse 4:11 fala a respeito de que tudo o que Deus criou só existe porque Deus quis que existisse. Ou seja, o Criador, ou seja, Deus tem autoridade sobre tudo aquilo que Ele criou, né? E Ele continua tendo essa autoridade sobre todas as coisas. Outra questão é em Salmos 19:1, fala que os céus proclamam a glória do Senhor e os fundamentos declaram as obras de suas mãos. Isso significa que a criação, ela anuncia, ela proclama o seu Criador. Então, a criação, ela reconhece o seu Criador através da beleza dela, né? Ela, como é que eu posso dizer? Ela aponta para o seu autor, né? E ela tá sempre anunciando a beleza, a grandeza dele, né? A gente pode olhar a imensidão que é o céu e contemplar, nossa, Deus é grandioso, né? Porque Ele criou tudo isso e tu olhar para o céu, cada dia é diferente, tem um detalhe diferente, nunca é igual, né? O céu sempre está mudando, isso porque proclama, anuncia, né, a glória de quem criou. E, claro, quem não acredita que Deus é o Deus Criador, quem não reconhece isso, essa autoridade de Deus sobre a criação, normalmente é uma pessoa que não tem temor a Deus ou que não presta contas a Ele, né? E isso se perdeu muito nos nossos dias. Atualmente a gente vê poucas pessoas com esse temor a Deus, coisa que antigamente era mais comum. Se tinha aquele medo, medo de ir pro inferno, né? Não era um medo bom, mas fazia com que as pessoas repensassem as suas atitudes, se realmente fariam ou não, porque Deus ia castigar, né? Coisas assim, pensamentos que são, claro, foram levados de geração em geração, mas que hoje a gente vê que não se tem esse respeito em relação a Deus e muito menos de prestar contas a Ele, né? E eu gostaria que vocês abrissem em Romanos 1, no Romanos 1, versículo 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso,
Os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Muitas pessoas questionam esse versículo, mas é exatamente isso que irá acontecer na volta de Jesus. Até lá, é impossível alguém que não conheça ou que não sabe que Deus é real mesmo, o negócio. Que ele é realmente Deus, né? Não reconhece como Deus porque realmente não quis reconhecer. E será indesculpáveis. Nós seremos indesculpáveis de não reconhecer esse Deus, de não se render a Ele no sentido de viver para Ele, para glorificar Ele. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Ou seja, porque tudo está claro, tudo está à mostra na criação e, obviamente, nas escrituras. Nós comentamos que a palavra é a fonte segura, a fonte mais segura a respeito de tudo que vocês precisam saber, de tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito do pecado, a respeito de Jesus, do Espírito Santo. Tudo que você quiser saber, a fonte segura é as escrituras. Então, vai ser impossível alguém que vai ler as escrituras, vai ter o conhecimento de Deus nas suas mãos, e só realmente quem não quer, né? Quem não quer mesmo conhecê-lo, quem não quer mesmo ver os seus atributos, que vai acabar não realmente conhecendo ele verdadeiramente. Só quem realmente não lê as escrituras, quem realmente não percebe ele na criação, uma coisa que nós precisamos compreender, Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele tem uma habitação, né, que é o trono celestial. Ele está ele está além do tempo, né, acima do tempo, quer dizer, acima da criação. Isso significa que ele está em todas as épocas, em todos os tempos, na linha da vida. Ele está em todos os lugares, obviamente. Mas, obviamente também, que quando Jesus vier, a sua presença será absoluta. Ou seja, ele virá habitar no nosso meio. Nós vamos falar mais sobre isso em outra aula. Ele realmente vai estar aqui. E não só a sua onipresença, assim, no sentido de Deus estar em partes, né? Não, ele vai estar totalmente. Um dia ele estará totalmente aqui. Tanto que ele criou os céus e a terra, não por causa de nós, obviamente. Ele criou a terra para habitar nela. E aí, muitos vão dizer assim, porque Deus criou a terra perfeitamente para o homem habitar nela e tudo mais. Não. Ele criou a terra assim para que a criação pudesse ter alimento, porque ele é um Deus de provisão, ele é um Deus de cuidado, né? Então, ele criou todos os meios para que o homem e todos os animais, árvores, pudessem crescer e pudessem viver nesse lugar. Mas o seu objetivo final é habitar aqui. E é por isso que nós vamos parar agora de pensar a respeito de que Deus vai destruir o mundo, vai destruir a terra quando ele vier, e que não, nós viveremos com ele aqui, ok? Só esse parêntese que eu queria dar. E outra coisa, se Deus é criador, isso significa que ele pode definir a forma com que a sua criação precisa viver.
E é por isso que lá em Gênesis, no Jardim do Éden, Deus falou para Adão e Eva, né? Basicamente para Adão, porque foi uma aliança que ele tinha feito com Adão, de que eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas que das outras árvores eles podiam comer todas elas. Mas ele colocou uma lei e uma ordem de que aquela árvore não podia comer o fruto dela. E Deus, ele tem autoridade para isso. Deus tem autoridade porque ele é o Criador. Então, uma vez que Deus é o Criador, toda a criação, ela precisa e ela deve prestar contas a Deus. E esse Deus, ele é um Deus santo. E é sobre isso que nós vamos falar agora.